Por que usar o Civil 3D e não usar o AutoCAD? Bom, tem vários motivos, vários deles eu já expliquei, mas óbvio, o óbvio do óbvio precisa ser dito. Não podemos ignorar o óbvio. Todas as ferramentas de desenho que você precisar estão presentes no Civil 3D, ou seja, não há necessidade de aprender nem de manter o AutoCAD na sua máquina. Rafael, mas como é que eu vou abrir arquivo CAD se eu não tenho AutoCAD? O Civil 3D é a mesma extensão de arquivo, é o mesmo DWG. Então, qualquer arquivo ele vai abrir. Qualquer arquivo ele vai abrir. Então, todos aqueles comandos, todas aquelas ferramentas que você tinha lá no AutoCAD, né, que você aprenderia lá, que você usaria lá, você já tem elas presentes aqui dentro do Civil 3D, beleza? Então, por esse motivo, você já cai direto usando o Civil 3D e não o AutoCAD. E é aquilo que eu falei, pessoal. Cada um de vocês é livre para usar qualquer ferramenta que quiser. Eu poderia estar falando do AutoCAD, poderia estar falando do Topograph, do Métrica, do DataGeosys, de qualquer outra ferramenta. Mas a ferramenta que realmente muda a nossa carreira é o Civil 3D. Não ganho nada para fazer propaganda para o Civil 3D em si. Se o AutoCAD fosse melhor, o Topograph fosse melhor, eu estaria falando deles aqui. Mas hoje, o Civil 3D é a melhor ferramenta que existe, tá? Beleza, pessoal. Onde que eu vejo que as pessoas mais erram nesse passo a passo, né? Onde que eu vejo que as pessoas mais erram nisso? Bom, elas imaginam que primeiro elas precisam aprender o AutoCAD para depois ir para o Civil 3D. E não é dessa maneira que é o melhor caminho. E eu posso falar isso com uma certa propriedade, né? Sem falsa modéstia. Eu estou nesse mercado há muitos anos. Eu já ensino profissionais há mais de 4 anos, já ensinei mais de 2.700 alunos, né, que eu tenho hoje, fora treinamentos online, presencial, treinamentos para prefeituras, né, para DRs de todo o Brasil, aí, já prestei serviço, já dei treinamento para todos esses órgãos, enfim, para empresas privadas. Então, tenho uma certa experiência no que funciona e no que não funciona. Então, eu trago para vocês aqui a vida real. É a minha experiência, o meu know-how. Então, muitas pessoas erram pensando que primeiro precisa aprender o AutoCAD para depois ir para o Civil 3D. E esse não é o melhor caminho. O melhor caminho é não cometer esse erro. É já ir direto para o Civil 3D. Beleza? Já aprender direto dentro do Civil 3D. E por onde que eu posso começar no Civil 3D, pessoal? Bom, para você aprender o Civil 3D, você precisa só de 2 coisas. É simples. Rafael, mas se é tão simples assim, deveria ser mais fácil. É fácil para quem se compromete. Para quem não quer aprender, é difícil mesmo. É simples, cara. Você só precisa de 2 coisinhas. De método e de prática, de rotina. O método eu vou te ensinar na jornada Civil 3D. O que é método? É um passo a passo. É uma receita de bolo. Então você vai aprender primeiro isso, depois aquilo. Lá na jornada Civil 3D, pessoal, só adiantando para vocês, a gente vai aprender a instalar o Civil 3D de maneira correta. Então, desde a instalação, né, a gente já tem a forma correta de fazer. A gente vai aprender a configurar o Civil 3D de maneira correta. A gente já vai aprender ali como abrir o Civil 3D, qual página eu abro, como que eu abro a ferramenta, qual template eu abro. Então, é um arroz com feijão, ou seja, é um método. Depois qual que é o primeiro passo para começar o meu projeto? É a topografia? Como é que eu trago a topografia? Quais são as formas de trazer a topografia para dentro do Civil 3D? Depois, como é que eu faço o meu projeto de terraplenagem? Qual que é o primeiro passo? Qual que é o segundo passo? Qual que é o terceiro passo? E assim por diante. É uma receita de bolo replicável para qualquer um de vocês que estão aqui hoje. E o que você vai precisar é de prática e de rotina. Então, o meu método ele funciona da seguinte maneira. O que eu recomendo? É você praticar com rotina. Então você aprende uma pequena ferramenta e aplica aquela ferramenta. Coloca na prática. Então você vai aprender na segunda-feira uma parte, vai aplicar na prática. Vai aprender na terça-feira uma parte, vai aplicar na prática também. Vai aprender na quarta, vai aplicar na prática também. Então é assim. Você não precisa aprender e nem vai aprender todas as ferramentas de uma vez. É besteira pensar assim, certo? Você vai aprender várias ferramentas, mas separadamente, né? Pausadamente ali numa escala. Então aprende, aplica, aprende, aplica, aprende, aplica. Sempre nessa ordem. Aprendendo, aplicando, aprendendo, aplicando, aprendendo, aplicando. Então é assim que funciona. Então tudo que você vai precisar é de método e de prática. Então trouxe para vocês aqui, pessoal, um passo a passo
Por que usar o Civil 3D e não usar o AutoCAD? Onde eu vejo que as pessoas mais cometem erros e por onde começar no Civil 3D?